paz do Senhor a todos. Hoje, dia 29/3/2020, estou gravando essa mensagem aqui para os irmãos aqui da Assembleia de Deus da Missão. Hoje é o segundo domingo que a gente não tem culto, por causa da determinação da Justiça, de que se cancele os cultos, né, para evitar a aglomeração de pessoas. Como cumpridores da lei, nós estamos obedecendo aí essa determinação da Justiça e instruindo os irmãos a fazerem seus cultos domésticos, seu culto dentro de casa, só você e sua família. Quero lembrar os irmãos que é importantíssimo que você faça o seu devocional, que é separar um tempo para a leitura da Palavra de Deus, separar um tempo para você ler a Bíblia, separar um tempo para você meditar sobre aquilo que você leu. É importantíssimo que você faça isso na sua casa, né? Eu tenho visto e ouvido muitas pessoas dizendo muitas coisas no meio evangélico. Infelizmente há muita disseminação de fake news também, então a gente precisa tomar cuidado com isso que as pessoas dizem. Eu tenho visto pessoas dizendo que essa enfermidade, essa doença, Deus colocou ela no mundo para mostrar que Ele é Deus, para parar o mundo e mostrar que quem manda é Ele. Tenho visto gente dizendo que é um castigo de Deus sobre a humanidade. Tenho visto gente dizendo que é o começo da perseguição sobre a igreja. E a gente precisa tomar cuidado com essas declarações que a gente faz para não estar atribuindo a Deus aquilo que não é dele. Por exemplo, Deus, ele é Deus e ele não precisa mostrar o seu poder, nem provar o seu poder para a humanidade. Nós sabemos, nós temos plena certeza de que se ele quiser parar o mundo, ele para o mundo sem dificuldade nenhuma. Então assim, só que Deus não age dessa forma. Deus não é aquele Deus que precisa se mostrar, que precisa provar que tem poder e que quem manda é Ele. Você vê, por exemplo, Ele fazendo isso no nascimento do Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu como um simples filho de carpinteiro, humilde, pobre, numa cidade pequena, né? Então assim, o nosso Deus, ele é. E por ele ser, ele não precisa mostrar que é, nem provar que é. Deus não tem essa necessidade. Então tem que tomar cuidado para a gente não atribuir a Deus o que, né, a gente não tem certeza de que é ele. Amém? Claro que nós sabemos que tudo acontece debaixo da permissão de Deus e não cai uma folha da árvore sem que seja permissão de Deus. Só que a gente precisa tomar cuidado para não dizer, por exemplo, que essa é uma punição de Deus contra a humanidade, né? Sendo que Deus não disse isso. Tá? Nós sabemos que desde a queda do homem, desde Adão e Eva, o homem está debaixo da maldição. Deus disse: maldita é a terra por tua causa, Adão, por causa do teu pecado. Desde que o homem e a mulher decidiu andar segundo suas próprias pernas, definindo o que ele acha que é bom para ele, nós sabemos que a terra tem, né, sofrido duras consequências aí por causa da ação do pecado na humanidade. Então, nesse momento, eu acho que a gente tinha que pensar um pouco mais como igreja, tá? Não tanto no porquê Deus permitiu isso, mas mais no o que. O que nós temos que aprender com essa permissão de Deus, o que essa aflição que tem tocado o mundo nos leva ou vai nos levar a fazer, qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa atitude. A gente deve também se ficar desesperado como o mundo está, a gente deve também se trancar nas nossas casas e não atender as pessoas. Então assim, qual deve ser o posicionamento da igreja? Irmãos, nós sabemos que essas catástrofes naturais, elas vão aumentar cada dia mais, cada vez mais. Nós sabemos que é o fim do tempo, que são os últimos dias da igreja na face da terra. Nós sabemos que está prestes a acontecer o arrebatamento da igreja e nesse tempo do fim, nós sabemos que, né, as ações naturais e até sobrenaturais têm a se intensificar no planeta Terra. Então, essa é a hora da gente se apegar a Deus ainda mais, é a hora da gente confiar em Deus ainda mais, e é a hora da gente consertar os nossos caminhos. O fato é que nós devemos sim se preocupar no que nós devemos aprender com tudo isso que está acontecendo. Qual é a lição que nós devemos tirar de tudo isso? Não tanto, a gente não deve tanto ficar preocupado no porquê. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso? Ou é Deus que está fazendo isso? Ou é Satanás que está fazendo isso? Eu acho que isso é uma preocupação secundária. A preocupação primária, nosso objetivo primário, nossa preocupação primária agora é o que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo. O fato é de que todo mundo está triste.
A tristeza tem se abatido sobre aquelas pessoas que não sabem se vão ter salário mês que vem, aqueles empresários que não sabem se vão conseguir pagar o salário no mês que vem. A gente sabe que é um momento duro para a economia, é um momento que a gente se preocupa com os nossos parentes, os mais idosos, os mais jovens, né? Então as nossas crianças, aqueles que têm problema respiratório, qualquer uma outra enfermidade, que estão passando por qualquer tratamento. O fato é que o mundo todo está preocupado com isso. O mundo todo está triste, essa que é a verdade. Ninguém está feliz com essa enfermidade, com essa doença, com esse isolamento social. Ninguém está feliz com tudo isso que tem acontecido sobre a face da terra. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos aqui essa noite, sobre a tristeza. A Bíblia diz, aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. 2 Coríntios 7, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, opera a morte. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, que era uma igreja que ele montou, que ele fundou na cidade de Corinto. Essa é 2 Coríntios, é a segunda carta à igreja. Na primeira carta, Paulo havia feito uma repreensão aos irmãos. Havia pecado no meio da igreja, havia coisa errada no meio da igreja, e Paulo então manda uma carta para essa igreja, corrigindo os irmãos e pedindo que os irmãos tirassem o pecado do meio deles, agisse, tomasse uma postura, né, tivesse uma atitude de cristão, tivesse coragem então para combater o pecado que estava no meio deles, e pecado gravíssimo. Os irmãos, quando receberam essa repreensão, eles se entristeceram, eles ficaram tristes, eles ficaram magoados, eles ficaram entristecidos, mas junto com essa tristeza veio também o arrependimento. Eles se arrependeram de estarem tolerando a maldade no meio deles, eles se arrependeram de não estar corrigindo aquilo que estava errado no meio deles, então eles tomaram uma atitude e tiraram o pecado no meio deles e corrigiram e trataram do problema. Então Paulo agora na segunda carta diz para eles, né, que na verdade se você ler ali alguns versículos antes do versículo 10 que nós lemos, no versículo 9 por exemplo, Paulo diz: agora eu folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ficou feliz porque os irmãos ficaram tristes, mas porque os irmãos ficaram tristes segundo Deus. E esse é um negócio difícil da gente ouvir na igreja, de que Deus às vezes entristece a gente, mas é uma verdade, a Bíblia está dizendo isso. Deus nos entristece quando a gente está errado. Deus se entristece dentro de nós quando a gente está tomando decisões erradas, está na prática do pecado, está vivendo um caminho errado. A Bíblia diz lá em Efésios para não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, é possível que o Espírito Santo dentro de nós se entristeça, e quando isso acontece, nós ficamos tristes. E Deus usa da tristeza para nos levar ao arrependimento, porque quando a gente se arrepende, a gente muda de vida, e mudando de vida, há salvação. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que existe uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza, segundo Deus, opera para a salvação. Mas que também existe uma tristeza segundo o mundo, e essa tristeza, segundo o mundo, opera a morte. Existe sim também uma tristeza segundo o mundo, e essa tristeza segundo o mundo é sempre para te levar à morte, à destruição, é sempre para fazer você acreditar de que não vale a pena lutar, de que não vale a pena prosseguir. Essa tristeza segundo o mundo é sempre para te destruir, por isso que nós devemos sempre andar com Jesus, sempre cheios do Espírito Santo e se aproximar de Deus a todo instante. Nós vemos aqui, por exemplo, Paulo fazendo essa distinção, essa separação entre a tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo o mundo, ele diz que gera a morte, que opera a morte, que nos leva à destruição. E você vê, por exemplo, isso muito claro na vida de Caim. O primeiro casal na terra, Adão e Eva, tiveram seus primeiros filhos, foram Caim e Abel. Esses dois irmãos. E a Bíblia diz que numa certa ocasião, Caim sentiu inveja do seu irmão Abel.
E quando isso aconteceu, a Bíblia diz lá no Gênesis que decaiu o seu semblante, ou seja, ele ficou triste. Deus, vendo essa situação, falou com Caim, disse: Caim, por que decaiu o seu semblante? Porque você tem, se você fizer o bem e não se achar, você não será aceito, foi isso que Deus disse, né? Se você fizer o bem, você será aceito, haverá para você espaço para a reconciliação, para o arrependimento, e você vai voltar a ser uma pessoa feliz. E Deus ainda disse: domina sobre esse teu sentimento, porque se não fizer isso, o pecado jaz à porta. Então Deus viu que Caim sentiu inveja do seu irmão Abel, e essa inveja amargurou o seu coração, ele se entristeceu. Deus tentou ajudar Caim, dizendo: Caim, tira isso do seu coração, rapaz, se arrepende, se você fizer o bem, haverá aceitação para ti, muda de vida, melhora. Mas como vocês sabem, Caim não deu ouvidos à voz de Deus, e quando o homem não dá ouvido à voz de Deus, vem a maldição, a morte, o pecado que gera a morte. E como os irmãos sabem, Caim acabou matando seu irmão Abel, e por isso veio maldição sobre a vida dele. Então, a tristeza segundo o mundo, essa tristeza que estava no coração de Caim, levou ele a cometer o pecado, e o pecado trouxe na vida dele a morte. Essa é a tristeza segundo o mundo que opera a morte. Nós vemos, por exemplo, na vida do profeta Jonas, porque essa tristeza segundo o mundo às vezes acontece no meio do povo de Deus, dos profetas. Olha, por exemplo, o profeta Jonas, um homem que ouvia a palavra de Deus, que ouvia a voz de Deus, e recebeu uma ordem de Deus para ir pregar arrependimento, para ir levar arrependimento na cidade de Nínive. A história conta que o povo de Nínive era um povo extremamente mau, era um povo extremamente cruel. E Jonas queria ver o mal desse povo, queria ver esse povo sendo destruído, queria ver esse povo sendo punido por suas atitudes. Mas Deus, ele sabia que Deus é misericordioso, Deus mandou Jonas ir lá na cidade, dizer para a cidade se arrepender, porque se não se arrependesse, Deus viria trazer o juízo e destruiria aquela cidade. Jonas, então, se entristeceu por causa da bondade de Deus, ficou triste porque Deus queria salvar aquela cidade e tentou fugir da ordem de Deus. Como os irmãos sabem, não deu certo. Jonas acabou caindo lá em Nínive, acabou parando lá em Nínive, e a Bíblia ensina que Jonas, então, decidiu obedecer a voz de Deus e saiu pregando o arrependimento naquela cidade. A mensagem de Jonas era uma só: 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. Essa é a tristeza segundo o mundo. Só que quando o rei da cidade ficou sabendo disso, ele se entristeceu, se arrependeu e decretou, por decreto, que toda a cidade deveria se arrepender dos seus maus caminhos, deveria corrigir sua postura, sua atitude, e isso realmente aconteceu. Toda a cidade se arrependeu, toda a cidade se converteu, toda a cidade primeiro se entristeceu porque viu que estava errado, se entristeceu porque viu que era merecedora do juízo, mas então se arrependeu, mudou de vida, e Deus então não destruiu aquela cidade como disse que faria, porque ele viu então o arrependimento, e o arrependimento, a tristeza gera o arrependimento, e esse arrependimento vem para a vida. Então nós vemos aí a tristeza segundo o mundo, que é aquela tristeza que Jonas sentiu, querendo que aquela cidade fosse castigada por Deus. Nós vemos a tristeza segundo Deus, que foi essa tristeza que levou a cidade ao arrependimento. E nós vemos o resultado dessa tristeza segundo Deus, que foi o arrependimento, o perdão e a salvação. Nós vemos, por exemplo, essas duas tristezas acontecendo na história de José. José, filho de Israel, filho já da velhice de Israel, né? Ele era muito amado por seu pai, e seus irmãos mais velhos invejavam isso. Seus irmãos mais velhos, na verdade, não gostavam de que esse irmão mais novo tivesse tanto privilégio, tivesse tanto cuidado do seu pai. Para piorar ou melhorar a situação, depende do ponto de vista, esse jovem teve um sonho, e nesse sonho ele viria a reinar e a dominar sobre seus irmãos. E por causa disso nasceu então uma ira, uma inveja, uma contenda e uma tristeza segundo o mundo no coração dos irmãos de José. A Bíblia diz que os irmãos de José atentaram contra a vida dele, tentaram matá-lo, tentaram vendê-lo, acabaram vendendo ele como escravo lá. Ele foi parar lá no Egito.
Essa tristeza segundo o mundo tentou então destruir José, porque José foi acusado de um crime que ele não cometeu, acabou indo parar na cadeia e passou um tempo preso ali, e parecia que esse era o fim da vida de José. Mas a Bíblia diz que Deus, no momento certo, tirou José da cadeia e colocou José como governador do Egito, como governador da maior nação da época. José, então, mais para frente, os irmãos conhecem a história, teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, mas a Bíblia diz que em vez de se vingar dos seus irmãos, José então recebeu seus irmãos com todo amor, colocou eles para morar na melhor terra do Egito, salvou o seu pai, sua família e todos os que moravam no Egito e nas redondezas daquele país, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento e o arrependimento opera a vida. Nós vemos, por exemplo, a tristeza segundo o mundo acontecendo na vida de Judas. Judas, um dos 12, Judas, um dos 12 apóstolos, Judas, o Iscariotes, que traiu Jesus, ele depois de ter feito essa traição, depois de ter cometido essa traição, a Bíblia diz que ele sentiu um grande remorso. Veio então essa tristeza segundo o mundo no coração dele. Não foi a tristeza segundo Deus, porque se fosse a tristeza segundo Deus, ele viria a se arrepender do que ele tinha feito, da traição que ele tinha feito, e se ele buscasse através do arrependimento, ele receberia a misericórdia de Deus. Mas ele não se arrependeu, ele apenas sentiu remorso, e essa tristeza segundo Deus fez com que ele tirasse a própria vida. Acabou morrendo, se suicidando, porque não foi forte o suficiente para buscar em Deus o arrependimento, e esse é o caminho que muitos têm seguido, e esse é o caminho que o mundo tem seguido, e essa é a razão do desespero do mundo. O mundo não tem esperança, o mundo não crê que há uma salvação, que há uma porta, que há um escape. O mundo precisa ouvir que Jesus Cristo, essa é a mensagem que nós temos para dar. É a mensagem que começou lá com João, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem central da igreja. Não é carro, não é casa, não é apartamento, não é dinheiro. A mensagem central da igreja é: se arrependa, porque é chegado a vós o reino de Deus. É isso que a gente tem que prestar atenção agora. Eu acho que é isso que a gente talvez tenha parado de prestar atenção, e Deus permitiu que essa tristeza viesse ao nosso coração nesse momento difícil, para a gente voltar às nossas prioridades, a prioridade do Evangelho, a prioridade da palavra de Deus. Essa tristeza segundo o mundo tem operado no coração dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho, do nosso patrão, daqueles que nos cercam, e é hora da gente mostrar para eles que há uma porta, que há uma esperança. É hora da gente ler lá Mateus 11:28, que diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É hora da gente levar a palavra de Deus, que traz esperança, porque essa palavra de Deus gera um arrependimento, e esse arrependimento gera o seu fruto, que é a salvação. Nós vemos, por exemplo, esse fruto do arrependimento segundo Deus na vida de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos na época de Jesus. Zaqueu era um ladrão, ele cobrava além do que ele deveria, ele era desonesto, ele aceitava propina, ele era ali um pecador e era odiado pelo povo por ser também ali desonesto na cobrança dos impostos. Só que a Bíblia diz que esse homem Zaqueu um dia quis ver Jesus. E ele viu Jesus, e ele encontrou Jesus. E quando ele encontrou Jesus, ele se arrependeu. Ele reconheceu que estava no caminho errado, ele reconheceu que a sua postura era errada, e quando ele se arrependeu, ele recebeu a salvação. Esse homem Zaqueu, que amava tanto o dinheiro, quando conheceu Jesus, ele disse: Senhor, todos aqueles que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Antes disso, ele diz: metade do que eu tenho eu vou dar aos pobres, e a outra metade eu vou usar para restituir 4 vezes mais todos aqueles que eu roubei. Sabe o que é isso? A tristeza segundo Deus, o arrependimento e a salvação como fruto desse arrependimento. Nós vemos, por exemplo, essa tristeza segundo Deus operando na vida do rei Davi. O grande homem de Deus, numa época da sua vida, caiu em pecado, no adultério, conspirou para o assassinato do marido daquela mulher com quem ele adulterou, mas ele se arrependeu.
mas ele buscou em Deus o arrependimento e encontrou em Deus a salvação. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado encontra misericórdia. Então eu acho que é hora de nós como igreja nos arrependermos dos nossos pecados, é hora de nós como igreja pregar esse arrependimento e voltar a nossa atenção ao centro do Evangelho, que é a salvação, o perdão e a preparação para se encontrar com Deus. Eu acho que é hora da gente meditar um pouco no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 9 e 10, que diz assim: Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante a mão do Senhor, ou perante o Senhor, e ele vos exaltará. Vou ler de novo. Senti as vossas misérias. Eu acho que é hora da gente parar e refletir e ver que sem Deus a gente não é nada e ver se o caminho que nós estávamos andando é realmente o caminho que nos leva a Deus. Lamentar e chorar, e é hora da gente lamentar e chorar por todos aqueles que estão morrendo, por todos aqueles que estão perdendo seus empregos, por todas essas empresas que estão fechando, esses postos de trabalho que estão fechando. É hora da gente lamentar e clamar a Deus. Converta-se o vosso riso em pranto. Acho que é hora da gente levar com seriedade o que é sério. E a gente está falando aqui de eternidade. A eternidade é algo muito sério. É hora da gente realmente prestar atenção no evangelho que nós temos vivido. Converta a vossa alegria em tristeza. E aí Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor. É hora da gente reconhecer que sem Deus nós nada somos, reconhecer que só Ele pode. É hora da gente deixar esse evangelho triunfalista e vir ao evangelho de verdade, o evangelho raiz, o evangelho que ensina a gente a se arrepender, a buscar a Deus, a mudar de vida, a ser transformado. Não adianta estar na igreja, tem que ser igreja. Não adianta estar no culto de domingo, tem que viver o culto de domingo todos os dias. Acho que é hora disso. E aí, como diz a última parte do versículo 10 do capítulo 4 de Tiago, e ele vos exaltará, ou seja, Deus faz a parte dele, Deus reverte qualquer situação, amém? Então é nisso que eu queria que os irmãos meditassem essa noite, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.